Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. Eu me chamo Edi. No vídeo de hoje vamos falar sobre o discurso de Lumumba. E o meu convidado aí, hoje vamos debater aqui para saber a opinião dele sobre esse discurso que invadiu um debate que está sendo falado muito nas plataformas de mídia. Então, se apresenta aí, o meu parceiro. Ok, muito obrigado, Edmilson. Pessoal, meu nome é Samuel Kessié. Me chamam de Samuel Kessié. Eu sou de Ghana. Atualmente estou no Brasil, estou estudando. Hoje eu vim aqui para conversar um pouco com meu irmão, porque quando se fala da África, sim, estamos sempre dispostos a falar sobre a África. E não só falar, mas também praticar aquilo que nós acreditamos que pode mudar o nosso continente. Ok, você já ouviu um pouco do pensamento do meu amigo? Então, peço para você compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua opinião. Para começar a nossa pergunta com o meu amigo aqui, como eu falei antes, de que é sobre o discurso do Patrick Lumumba, que ele fez na independência de Congo. Então eu quero ouvir a sua opinião. Por exemplo, quando o Patrick do pensamento do Patrick sobre o panafricanismo, do jeito que ele pensa o panafricanismo e do jeito que a África vive o panafricanismo. O que você acha sobre o pensamento dele nesse caso? Ok, muito obrigado. Patrick Lumumba. Eu acho que quando a gente fala de pan-africanismo, eu não vou definir, mas eu vou dizer o seguinte, quando ele fala sobre pan-africanismo, ele sabe o que está falando. Porque o cara que estava aí quando Kwame Nkrumah, você conhece Kwame Nkrumah? Sim. Então, se você já ouviu falar sobre Kwame Nkrumah, você vai, quase a maioria do discurso do Patrick Lumumba, ele fala sobre Kwame Nkrumah. Então, eu digo que o pensamento dele, como ele percebe o panafricanismo, é puro. Quando eu digo que é puro, é porque os pioneiros de panafricanismo, como Kwame Nkrumah, Luther King, os caras que começaram, o Patrick Lumumba conseguiu ver a trajetória desses caras e ele conseguiu entender panafricanismo a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva do Kwame Nkrumah, a perspectiva de Martin Luther King e como que eles percebiam a mudança do continente africano. Então, algumas pessoas dizem que é radical. Aí eu pergunto, então, qual panafricanismo não é radical? Bom, só que uma coisa aqui, meu irmão, é que você não acha de que o discurso dele sobre panafricanismo e o discurso de outros líderes sobre esse assunto é bem diferente. Por exemplo, quando ele pega o pensamento do Kwame Nkrumah e trazer para o presente, você não acha de que hoje as coisas mudam e o pensamento muda e o jeito que Kwame Nkrumah via a África não é o jeito que o próprio africanos estão vendo a África. O tempo está mudando, então acredito que as coisas, o pensamento ou a filosofia de panafricanismo não deveria mudar. Meu amigo, eu também faço a pergunta para você. O que Kwame Nkrumah falou que não estamos vendo hoje? O que foi estipulado naquela época que não estamos vivendo de hoje? Eu vou te dar uma história breve, simples. Quando Kwame Nkrumah era presidente, ele se tornou o primeiro presidente de Ghana. A população de Ghana era 7 milhões. Ok? Quando ele começou a construir eletricidade, ele pensou em uma população além de 7 milhões. 24, 30 milhões de pessoas. Então, naquela época, a eletricidade que ele construiu, conseguia dar luz para Burkina Faso, conseguia dar luz para boa parte da Nigéria, boa parte da Costa do Marfim. Só que os líderes de hoje, que depois de Kwame Nkrumah, claro, alguns
fizeram parte, entendeu? Da matança de Kwame Nkrumah. Mas depois de Kwame Nkrumah, todos os líderes que vieram depois dele não conseguiram fazer nada. Kwame Nkrumah, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, ele era olhar para o futuro. Então, quando ele fazia discurso sobre panafricanismo, ele falava sobre o futuro. Mas você não acha que o discurso dele é uma Então, ideia? não pode dizer que o discurso dele é uma ideia. Quando ele falou que colonização não deixou a gente, embora os brancos forem, porque não forem de boa vontade, a gente expulsou eles. Só que ele disse que, olha, não achem que eles forem completamente. Não, eles ainda estão conosco. E quando ele falou isso, ele estava falando o quê? Mentalidade. Tudo através da educação, através da religião, eles estão conosco. Então, quando ele falava sobre o futuro. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje, a mentalidade do africano, ninguém conseguia entender. É isso que Patrick Lumumba disse no discurso dele, que somos completamente fracos. Quando ele fala isso, você está dizendo que o pensamento panafricanismo ou a perspectiva de panafricanismo de Kwame Nkrumah não se relaciona à nossa geração? Então, se você fala, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não está relacionando com a nossa geração. Eu estou dizendo que, por exemplo, o que está acontecendo hoje, ou o que estamos vivendo hoje, é diferente do mundo que o Kwame Nkrumah viveu. Qual é o mundo que o Kwame Nkrumah viveu e qual é o mundo que você está vivendo? Qual diferente é o mundo do Kwame Nkrumah do nosso mundo agora? Bom, é o seguinte, quando eu estou dizendo que o mundo que Kwame Nkrumah viveu, eu estou dizendo da história. Na época de Kwame Nkrumah, há muita agitação, conflito, querer a liberdade, querer muitas coisas. Sim. Mas naquela altura, o pensamento do Kwame Nkrumah é uma ideia. É uma ideia que ele tem para o futuro. Você disse... Só que, por exemplo, para colocar aquilo hoje em dia na África, é uma coisa muito difícil. Mas você disse que no momento do Kwame Nkrumah, naquela época, era muita agitação, o pessoal queria liberdade. Eu tenho uma pergunta para você e pessoas que estão nos assistindo. Você, como africano, você acha que você é livre agora? É claro. Você é livre? É claro. Ou seja, escuta só. Eu diria que não existe as pessoas livres quando você quer segurança. No mundo de hoje, quando a pessoa exige a segurança, está abrindo mão de liberdade. Olha. E quando você está abrindo mão, está adquirindo a liberdade, você está abrindo mão da segurança. Mas a questão é, de onde você está querendo a segurança? Você quer que os mesmos africanos te dessem segurança ou você está procurando essa segurança a partir dos seus mestres? Entre aspas. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Não, você não pode me dizer que, ok, o mundo do Kwame Nkrumah é diferente, o nosso mundo é diferente. Eu vou dizer que o seguinte, não. Porque naquela época, pessoal, o africano entrou ou tinha entrado numa situação difícil que, entendeu? Precisava sair. E na nossa geração é a mesma coisa. Estamos em uma situação e ainda estamos entrando em outras situações piores, ok? Que precisamos nos libertar dessas situações. Olha, você não vai me dizer que você não está vendo o que a China está fazendo no continente africano. Tá bom, vamos chegar nisso, Vai lá. Tá bom, vamos chegar nisso. No Ghana, meu país. Vamos chegar nisso. Se a próxima pergunta eu vou dizer isso. Eu vou dizer para você que o pensamento com a perspectiva de panafricanismo de Patrick Lumumba é puramente aqueles que Kwame Nkrumah, Martin Luther King, Nelson Mandela acreditavam, ok? E essa aqui não é abstrato, não é ficção, é a realidade. É o que nós temos que abraçar. Que os homens antigamente não idealizavam o futuro e aquilo a gente vive hoje, no presente. Tudo se constrói a partir de uma ideia. Sim. Só que com a ideia deles, é tão importante, é tão fundamental como africano que sou, eu elogio muito. Só que o que eu quero, o que eu estou deixando aqui bem claro, é que hoje em dia, para fazer a ideia de panafricanismo, de
desses líderes, de Martin Luther King, de Kwame Nkrumah e entre outros líderes africanos. Hoje é complicado. Por exemplo, aqui, isso aí você pode comentar na próxima questão que eu vou te dar. Por exemplo, de dizer de que o Patrício falou de que a África deveria ter só uma única moeda, de modo que vai ter um governo central que vai ter a repartição de cargos tipo governo, tipo sistema estadunidense e sistema brasileiro, que tem governo, estados e os seus governadores. Então, o que você acha disso? Você acha que isso é possível hoje? Olha, eu sei que a gente costuma sempre olhar do lado negativo, que isso aqui é impossível. Mas e aí? A gente tem que colocar no balanço. Possível, impossível. Entendeu? Temos que colocar no balanço. A gente não pode, de repente, ou só de ouvir, entendeu? A gente vai dizer, ok, essa aqui é impossível. Você já adentrou, você já foi no fundo para saber se vai ser possível ou não. Eu não posso aqui dizer que, ok, essa aqui seria impossível. Assim como não posso dizer que é possível. Mas eu posso dizer que é uma ideia que foi lançada lá. Temos que ir atrás, investigar, fazer mais pesquisas, se realmente o que Patrick Lumumba, que não é só ele, ok? Pessoa como Gaddafi, entendeu? Tinha intenções como tal, ok? Então... Mas você não acha que o Gaddafi, por exemplo, como o mundo ocidente fala, que ele é um líder muito autoritário? Sim, esse daqui, eu nem vou tocar nisso aqui, porque é isso que Patrick Lumumba disse, que nós somos fracos. A gente não consegue dizer que não, entendeu? A forças que vêm externas. Entendeu? A gente não consegue dizer não. A gente não consegue dizer sempre. Sim, a gente é. Desculpa, mas parece que a gente é nada. Parece que a gente não tem. Sei lá, ele disse que mesmo. Pessoal, o que Patrick Lumumba disse é que somos fracos. É verdade. Nas reuniões europeias, entendeu? Quando eles sentam, Patrick Lumumba disse: vocês, o nosso continente está no prato. Vamos lá, vamos ver. E essa parte da comida tá boa, essa parte não tá boa. Deixa essa parte, deixa essa parte. E depois eles vão tirar a conclusão e vão jogar no continente africano. O que você fala? O que os nossos líderes falam a respeito disso? Ninguém fala nada. Um presidente, né, lá de outra parte do mundo consegue xingar todo o continente africano. Mas nenhum presidente africano consegue fazer o mesmo para esse presidente. E você diz o quê? Somos fracos. Okay? Então, quando o Patrick Lumumba fala que precisamos mudar de coisas, precisamos de uma moeda, a gente não pode de repente dizer que é impossível. Não. Não precisamos fazer isso. Precisamos pegar a ideia que ele está lançando, investigar. Se no final a gente perceber que realmente essa ideia não vai concretizar, não vai se materializar, tudo bem, Patrick Lumumba, você disse isso, mas a gente percebeu através das pesquisas que realmente não vai dar certo. Então, o que nós fazemos? Ok, vamos para outro lado, para ver se essa parte vai dar certo. Só que o africano sempre quer jogar, só de ouvir, porque tem partidos, tem facções, tem divisões, tem grupos, e esse grupo, tal grupo não gosta de Patrick Lumumba, vai dizer que o que ele está falando é merda, e como o africano é fraco, então, vai pegar... É nessa perspectiva que eu estou dizendo, que fez com que eu fiz essa pergunta. Se hoje, o pan-africanismo que é vivido hoje, se é possível ter uma moeda, porque você mesmo apontou problemas que existem no continente africano, sim, em termos de separação, de cada país acha que ele somente é autossuficiente. Então, é nessa perspectiva que eu estou dizendo que isso pode ser uma coisa que, é claro que nada é impossível no mundo, mas vai ser uma complicação. Por exemplo, você falou de que o africano não é livre mentalmente. Então, se o africano não é livre mentalmente, como é que você acha que isso pode ser possível de ter uma moeda? Ok, eu vou explicar em duas vezes. Olha, você tem um país, né? Claro. Você é de onde? Da Guiné-Bissau. Tem tribos lá? Tem tribo, tem quase 27. Olha só, 27. E você acha que Angola nasceu desse jeito?
Não. Angola só se reuniu depois, através da colonização. Tinha grupos lá. Então, por que Angola tem uma moeda? Por que os tribos lá, as tribos lá não vão dizer que, ok, a gente não vai aceitar essa moeda que você está dando, a gente também vai criar nossa moeda. Se você conseguiu lá na Angola, é o Guiné-Bissau, desculpa, se você conseguiu reunir todo mundo, e deu uma moeda, única moeda, para essas divisões, todo mundo seguir, e você está dizendo que você não pode fazer o mesmo no nível macro? Não estou dizendo que não é possível, Uhum. mas eu estou dizendo, por exemplo, com dificuldades. Que, por Sim. exemplo, vamos lá, vou trazer outra pergunta aí que vai ajudar nisso. Por exemplo, o Patrick falou de que, por exemplo, para fazer uma moeda é preciso fazer a livre circulação de bens e pessoas. Então, e ele mesmo deu o exemplo de que para fazer isso é complicado no continente. Porque se você sair de Gana para Benin, vai ter um grupo de pessoas lá que vão querer te roubar, te assaltar, e vai ter outras pessoas que vão querer cobrar você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nós africanos, a gente sempre dá mais importância, mais ênfase em complicações, dificuldade. É difícil de fazer. Ele disse que é difícil. Sim, pessoal, é difícil. Mas não é impossível. A gente tem que entender que nenhuma coisa, nada no mundo é fácil. Até para você conseguir um dinheiro ilegalmente, não é fácil. Não é. Ele disse que é difícil, sim, mas ele acredita que é possível. Por isso que ele está dizendo, ele está propagando essa ideia. Então, precisamos de uma moeda, sim. Mas é difícil porque a mentalidade do africano é fraca. Mas não disse que é impossível. É possível. Precisamos começar num ponto, chegar no outro ponto, chegar no outro ponto, até chegar no final. Tá, então vamos para o que ele falou sobre os líderes africanos, que qualquer país hoje do mundo com 5 milhões de dólares consegue convidar os nossos países para participar de conferência lá no país. Por exemplo, a União Europeia faz isso. Ele convoca os nossos líderes do nosso continente e eles levantam como se fosse o pai que chamou, correndo para ir. E a China também faz isso. Agora até, ele deu exemplo, até a Arábia faz isso hoje. Entendeu? Como se sabe, né? Como o pai chama reunião em casa e todo mundo fica preocupado. O que você acha desse comportamento dos nossos líderes? Eu acho que não posso falar nada que supere o que o nosso Senhor falou. Patrick Lumumba falou. Fraco. Quando você é fraco, qualquer vento te leva para qualquer lugar. Quando você é fraco, você aceita qualquer coisa. Porque, afinal de tudo, você sabe que é melhor aceitar do que rejeitar. Porque aceitar não vem com nenhuma complicações. Mas rejeitar vem com complicações. Que você acabou de dizer que é difícil, porque o africano sempre olha para o lado difícil. Mas será que existe um presidente que vai dizer acabou? Na verdade, o presidente do Ghana, quando assumiu o poder, começou uma propaganda, disse que Ghana sem ajuda, África sem ajuda. Só que, infelizmente, não se materializou. No final, a gente percebeu que Ghana continua recebendo ajuda da China e dos outros países até para construir infraestrutura. Até água, necessidade básica para beber. Eu fiz uma pesquisa porque eu queria saber que a água que Ghana, pessoal, cidadão, consome, de onde eu percebi que a maioria são donos, pessoal, outros países que dão de presente, Se não for presente, tem que pegar um dinheiro do outro país, emprestar, para então. Então, se século 21 você não consegue dar necessidade básica, água, para seu povo, você é o quê? Você é fraco. Então, quando ele chama você não vai? Claro, eu acho que é por isso que eles vão. Porque se você não for, quer dizer que cidadão de Ghana vai morrer de sede. Porque até agora, 21 século, não há ganense
que faz purificação da água. Não há ganense que consegue desenvolver uma máquina que faz o quê? Que consegue purificar a água. Então tu tá dizendo que todas as empresas lá que fornecem água potável são empresas estrangeiras? São. Olha, as empresas locais que fazem esse processo já compraram as máquinas de fora. Entendeu? Então, você não é o dono. Ok? Se amanhã a gente acorda, o pessoal diz, não, a gente não vai dar máquina mais para vocês. Você vai conseguir purificar sua água? Não vai. Claro que vai ser difícil. Então vamos para outra pergunta. Quando ele fala de que uma das barreiras que faz com que a ideia de panafricanismo não se avança é que a maioria dos dos líderes africanos sempre são ambiciosos em termos de poder. E isso é uma das coisas que tem que ser resolvido ou tirado no pensamento desses líderes. Olha, triste, eu sou triste, estou triste, mas olha, vou te dizer uma coisa, eu estou triste porque todos nós fazemos com que os nossos líderes se tornem desse jeito. Sabe, lá na África, às vezes quando os líderes passam, olha do jeito que as pessoas elogiam, entendeu? Às vezes quando você ocupa alguma posição, mas você não tem carro, né? Você continua a sua vida normal, só que as pessoas, a sociedade acha que quando você ocupa tal posição, você tem que viver bem. Até Lumumba mesmo deu um exemplo da vida dele. Quando ele foi ministro, ele foi dado 7 ou 20 seguranças. Sim. E ele rejeitou. Ele disse que precisa de um carro e um segurança só. Exatamente, porque a sociedade foi programada, entendeu? Para ver isso. Então, quando a sociedade vê isso, é isso mesmo. Essa aqui é o que? Sucesso. Essa aqui é progresso. Só que aí a gente acaba deixando os nossos líderes, ok? No mesmo ritmo. Ok, ele tem poder agora. Mas para o pessoal realmente perceber que realmente eu sou o cara, eu estou vivendo bem, eu sou inteligente, eu que consegui ocupar essa vaga, entendeu? As pessoas têm que me curvar quando eu estou chegando, as pessoas têm que me elogiar quando eu estou chegando, eu tenho que fazer isso. E a maioria das vezes a gente sabe que o nosso recurso não é suficiente para isso. E o que tem que fazer? Em vez de dar as necessidades para o cidadão básica, o cara pega o dinheiro, entendeu? E compra carros, compra mansões, ok? Às vezes... Uma das coisas piores ainda, essas mansões não são compradas no próprio país, são compradas na Europa, pagando imposto caro, enquanto o país fica sofrendo. Exato. E outra coisa é que, acho que, pessoal, nós temos uma mania que a gente tem que mudar. Olha, a maioria das vezes, quando o cara ocupa, né, uma posição, a gente elogia, a gente se curva. Quando o cara vai sair, a gente debrocha. Você saiu, finalmente você é um de nós, você saiu. Então o cara percebe isso. Quando está no poder, meu Deus, daqui a pouco eu vou sair do poder. Como que vai ser a minha vida? Será que eu vou viver uma vida normal? Será que eu vou poder me sustentar a vida que eu criei enquanto eu estou no poder? Se eu não conseguir sustentar essa vida, como que o povo vai me perceber? Como que o povo... Eu não quero perder aquele elogio, né? A pessoa curvando, o nosso presidente chegou, né? O cara não quer perder isso. Aquele glamour. Sim. Por exemplo, eu acho que isso não é só no continente africano. Eu acho que isso é a ambição da política. Sim. A política transforma a pessoa a querer mais. Mas pelo menos você tem que ser um mestre. Sendo um mestre não é para explorar as pessoas. Você tem que ajudar. Olha, você acha que na Europa... Você acha que na Europa as pessoas não tem corrupção? Tem. Claro que tem. Só que por que quando você sai do continente africano, você vai para a Europa, você se sente bem? Por quê? Em termos de coisas materiais, você acha que é melhor lugar? Por quê? Bom, eu acho que o que acontece na Europa é que a política europeia, eles cuidam da população exatamente isso. maioritária. Rouba um pouco. A população maioritária podemos considerar que são aquele de classe